Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente e hoje vamos dar início à nossa aula 3, a nossa última aula do Estatuto do Servidor de São Gonçalo. A gente finaliza aqui o edital, tá? Essa parte aqui de legislação, noções básicas aqui do Estatuto do Servidor, que engloba o Estatuto do Servidor e a Lei Orgânica. Então a gente finaliza isso aqui, tá? Lembrando que você tem nossos materiais aí para você poder treinar. São questões que são elaboradas aqui pela nossa equipe e são questões baseadas na banca. E você tem aí, essas questões são baseadas exclusivamente no edital. Então a gente só vai falar de provimento, de nomeação, de posse, de exercício. Tudo isso aqui nas questões a gente colocou aqui. A gente separou exclusivamente questões do edital e colocou aqui, beleza? Além disso, também tem questões da lei orgânica. Então você pode adquirir esse material, beleza? Além disso, também tem questões da parte de leis educacionais. Então, se você tiver fazendo o concurso é para professor, muito provavelmente alguma dessas aqui vai cair na sua prova. Então, se você quiser solicitar, a gente tem 50 questões do BNCC, 50 questões da DCN, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais, 50 questões da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 50 questões do PNE, que é o Plano Nacional de Educação, 50 questões, aqui é um simulado, tá, galera? Do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e da LBI, são 50 questões também, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e 50 questões de informática, tá? Beleza? A gente tem esse pacote completo, você compra ele com um valor super promocional, um valor super tranquilo de pagar, ok? Se você quiser qualquer um desses aqui de forma alternada, né, de forma única, pô, Thiago, eu quero só Lei Orgânica e Estatuto do Servidor. A gente tem também, tá? Se você quiser algum desses aqui, BNCC, LDB, de forma também avulsa, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, que vai ficar aqui na descrição. Pode solicitar também de forma avulsa. Se você quiser comprar tudo no combo, aí vem tudo, né? Vem LDB, vem todas essas leis educacionais, lei orgânica, Estatuto do Servidor e informática também. Beleza? Então, a gente finaliza hoje, a gente vai falar dos deveres, das proibições, da acumulação, responsabilidades e penalidades e a gente finaliza. Beleza? Lembrando que deixa aí o seu comentário. Deixa o comentário aqui embaixo, né, aqui embaixo do vídeo. Aperta o dedo no like, pode apertar o dedo no like sem medo de ser feliz, não tem problema. Beleza? Aperta o dedo no like e se inscreve no canal. Tem um botão aqui embaixo, se você ver, ó. Tem um botão aqui, ó. Deixa eu colocar o dedo certinho aqui. Ó, aqui embaixo tem um botão, tá vendo aqui o botão aqui, o vermelho aqui? Esse botão, se você clicar nele também, você consegue se inscrever no canal, tá? Você pode clicar nele sem medo. Beleza? Então vamos começar aqui, a gente vai falar dos deveres, né? Os deveres aí do servidor. Você, como servidor, vai ter o dever de quê? Você vai ter o dever de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. Vai ter que ser leal às instituições a que servir, vai observar as normas legais e regulamentares, vai cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. Isso aqui é uma questão de prova, tá, galera? Então ela pode colocar que você deve cumprir as ordens, todas as ordens, sem nenhuma exceção. Tem que cumprir todas as ordens. Ou seja, existe uma exceção que se a ordem for manifestamente ilegal, você não precisa cumprir. Atender com presteza, em que casos? No caso de ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo. Então, se a pessoa solicitar as informações requeridas, você tem que prestar esse atendimento. Agora, existe uma exceção. A exceção é que se a informação for protegida por sigilo, aí você não precisa liberar. Beleza? Ok. A expedição de certidões, então você tem que estar pronto ali para expedir as certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimentos de situação de interesse pessoal e as requisições para defesa da fazenda pública. Beleza? Aí você tem também, qual é o seu dever também? Levar as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior
quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para a apuração. Então você tem que levar as irregularidades. Se você vê alguma irregularidade, você tem que ser, nesse caso, um X9. Isso mesmo. Você tem que levar essa informação se você perceber alguma irregularidade. Ok? Zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público. Guardar sigilo sobre assuntos da repartição. Então, os assuntos da repartição são sigilosos. Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. Ser assíduo e pontual, né? Você tem que chegar, tem que ir sempre ao trabalho, né? Tem que ser pontual, chegar no horário. Tratar com urbanidade as pessoas e representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Aí o parágrafo único ele vai explicar aqui como é que você deve fazer nesse caso aqui, ó, de representar contra a ilegalidade. Então, a representação, ele fala aqui, que se trata esse inciso aqui, será encaminhada pela via hierárquica, né, e apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao representado a ampla defesa. Ok? Aí tem as proibições. Quais são as proibições, né? Ao servidor é proibido. O que é proibido? Você não pode, né, ausentar-se do serviço durante o expediente. Claro que você tem que pedir autorização ao seu chefe imediato, né? Então você não pode ausentar-se durante o expediente sem a prévia autorização do chefe imediato. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Não pode também recusar fé aos documentos públicos, né? Se alguém quiser emitir uma certidão, por exemplo, você não pode recusar fé. Todo documento público tem fé pública, né? Então você não pode recusar fé aos documentos públicos. Opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição, né? Você não pode fazer aí um motim, né, dentro da repartição, né? Cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado. Então você não pode desempenhar atribuições ali para as pessoas que não sejam de sua responsabilidade ou que não seja o seu subordinado, né? Coagir ou aliciar subordinados no sentido de se afiliar à associação profissional ou sindical ou partido político. Você não pode obrigar ninguém, né, a se afiliar a alguma associação sindical ou partido político. Manter sob chefia imediata em cargos ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou perante até o segundo grau civil. Então você não pode manter sob chefia imediata, no caso, né, em cargos de função, cargo ou função de confiança, o cônjuge, né, companheiro ou perante até o segundo grau civil. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Show? Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições. Então você não pode receber propina, nem comissão, nem presente, ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. Isso aqui pode ser uma questão de prova, né? Pode ser muito bem uma questão de prova. Aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro. Você também não pode aqui, ó, praticar usura sobre qualquer de suas formas, né? Você não vai falar assim, é aquele rapaz ou aquela garota está
um cargo em que eu queria estar. Você não pode fazer isso. Proceder de forma desidiosa. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares. Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergências e transitórias. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Ok? Então, a vedação que trata o inciso 10 desse artigo não se aplica nos seguintes casos. Está falando aqui desse aqui, ó, participar de gerência ou administração de sociedade privada. Então, a vedação, a proibição de que trata o artigo 10 não se aplica nos seguintes casos. Então, participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que o município detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para preservar serviços a seus membros. Gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do artigo 183 dessa lei, observada a legislação sobre conflitos de interesses. Então a gente chega na acumulação. E a gente está seguindo aqui, ó, acumulação. Tá? Ressalvados os casos previstos na Constituição Federal, é vedado a acumulação remunerada de cargos públicos. Está falando aqui que é proibido você acumular, né? É vedado a acumulação remunerada de cargos públicos. Então você não pode trabalhar em dois cargos públicos, né? Você não pode trabalhar de manhã como agente administrativo e de tarde como analista. Existem exceções, né? Acumulação, existem exceções. Cargos de professor, de médico, existem exceções que pode acumular. Mas é proibido a acumulação de cargos. Ok? Então ele fala, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista da União, do Distrito Federal, dos estados, dos territórios e do município. Então ele está falando que a proibição de acumular envolve todo, tanto a administração direta como a administração indireta também. Beleza? Show de bola. A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica condicionada à comprovação da compatibilidade de horários. Então, mesmo que você exerça um cargo de professor, e esse cargo pode ser acumulado com outro cargo, você pode trabalhar em uma escola de manhã e outra escola à tarde, você tem que verificar se há possibilidade de horário, né? Você não pode estar trabalhando em duas escolas num horário que choca um com o outro. É isso que ele quer dizer. Considera-se acumulação proibida a percepção, ou seja, o recebimento de vencimento, ou seja, de salário, de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Então, considera a acumulação proibida a percepção, né, o recebimento de salário, de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, ou seja, né, às vezes você está inativo, né? Salvo, existe uma exceção, quando os cargos de que decorrem as remunerações forem acumuláveis na atividade, né? Você pode exercer os dois, no caso, né? O servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão. Então você não pode exercer mais de um cargo em comissão. Se você tiver, todo cargo em comissão é cargo de chefia. Então se você estiver exercendo um cargo de chefia, você não pode exercer outro cargo de chefia. Tá? O servidor, aqui no artigo 194, servidor vinculado ao regime dessa lei, que acumular licitamente dois cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então, aqui ele está dizendo o seguinte: o servidor vinculado a essa lei,
que acumular licitamente, né, ou seja, acumular de forma legal, 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então vamos supor, você trabalha como professor numa escola de manhã e trabalha como professor numa escola de tarde, né? Se você for trabalhar em um cargo de provimento em comissão, você vai se afastar das 2 escolas, tá? Então ficará afastado de ambos os cargos efetivos. Então você fica afastado das 2 escolas, se você for professor. No caso aqui é de acumulação lícita, né? Então você fica afastado dos 2 lugares para exercer o seu cargo de comissão. Aí vem as responsabilidades. Seguindo aqui o edital, a gente está aqui. Penalidades é o único que é maior, é o único que é grandão. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Então esse artigo 195 é tranquilo, né? A responsabilidade civil decorre de ato omisso. Omisso é aquele que a pessoa não faz. Você sabe que tem que fazer, mas não faz. Né? De ato omisso ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros. Doloso é dolo, vem Então, dolo aqui nesse caso é quando a pessoa tem a intenção de cometer um crime. E culposo é quando a pessoa ela comete o crime, mas ela não tem ciência do que foi o crime que ela cometeu, né? Que resulte em prejuízo ao erário, ou seja, aos cofres públicos ou a terceiros. Ok? Show. A indenização de prejuízo dolosamente causado aos cofres públicos, ao erário, será liquidada mediante prévia comunicação ao servidor ativo, aposentado ou pensionista, para pagamento no máximo de 30 dias, podendo ser parceladas a pedido do interessado, na falta de outros bens que assegure a execução do débito pela via judicial. Então essa indenização que você tem aí, de repente você está devendo IPTU, por exemplo, né? Então você pode parcelar, né? Pode ser parcelado, e na falta aqui de outros bens que assegure a execução do débito pela via judicial. Aí você tem 30 dias para quitar o débito. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Beleza? A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra ele será executado até o limite do valor da herança recebida. Então, a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, ou seja, se tiver filho, estende-se aos filhos. Beleza? A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor desta qualidade. A responsabilidade penal. Ok? A responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho de cargo ou função. Então, a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si. Então, existem sanções civis, né? Penais e administrativas. Tá? Show. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que segue a existência de fato ou sua autoria. Então, a responsabilidade administrativa, né, fica afastada. Então, não vai existir se ele for absolvido, né? Não vai existir a responsabilidade administrativa se ele for absolvido. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou quando houver suspeita de envolvimento desta a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício do cargo, emprego ou função pública. E aí a gente chega na parte das penalidades. Essa parte aqui, ela é um pouco mais chatinha,
Então vamos ter paciência. Lembrando que, se gostar desse conteúdo, deixa o like, deixa o comentário e se inscreve no canal. Ok? São penalidades disciplinares. Né? Então você primeiro leva uma advertência, depois você vem para suspensão, aí você vem para demissão. Então você pode ser demitido da administração pública, né? Pode sim. Não é uma coisa que você tá lá, eu tenho estabilidade, posso fazer o que eu quiser, não. Você tem que cumprir algumas ordens lá. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade, né? Então, de repente, você se aposentou e aí descobriram que você se aposentou, né? Vamos supor, por invalidez. Aí descobriram que você não está inválido. Vai abrir um processo de cassação da aposentadoria ou disponibilidade. Beleza? Destituição de cargo em comissão. Então, quando você é destituído do cargo em comissão, é uma penalidade. Né? Show de bola. Na aplicação das penalidades serão consideradas a natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais. Então, vai averiguar, né, a infração, se ela tem uma gravidade maior, se ela tem uma gravidade menor, né? Então, ele vai verificar as circunstâncias agravantes ou atenuantes ali e os antecedentes funcionais, né? De repente vai ver os antecedentes do funcionário, para ver se ele é um funcionário bom, um funcionário, né, que tenha um bom antecedente funcional. O ato de imposição de penalidade mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. Então, no ato de imposição de penalidade, vai ser mencionado no documento o fundamento legal. Né? Qual foi o fundamento legal para chegar até aquela... E a causa da sanção disciplinar. Né? Qual foi o fundamento legal que chegou até essa conclusão, que chegou até essa sanção disciplinar. Né? E aí a causa da sanção disciplinar. Então, vai estar lá, vai ser mencionado sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar. A advertência será aplicada por escrito nos casos de violação de proibição constante do artigo 191, incisos 1 ao 8 e 19, e inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna que não justifique imposição de penalidades mais graves. Beleza? A suspensão, aqui ele está falando da advertência, ela será aplicada por escrito. A banca pode colocar que a advertência pode ser aplicada via oral, tá? Então, prestar atenção nisso aqui. A suspensão, ela será aplicada em casos de reincidência, né, das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder 90 dias. Então, a suspensão não pode passar de 90 dias. Ok? Será punido com suspensão de até 15 dias o servidor que injustificadamente recusar-se a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, você é suspenso 15 dias, se você não for submetido à inspeção médica. Então, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação. Então, se você cumprir a determinação, você, né, volta a trabalhar normal. Então, você foi suspenso. Ah, não quero fazer o exame médico, não. Vai ser suspenso. Passou um dia, você foi lá e fez. Aí cessa. Cessa a suspensão. Beleza? Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa. Então, quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer no serviço. Então, cada dia você ganha uma remuneração, né? É calculado por dia, né? O valor que você recebe de salário. E aí ele tira 50% desse valor, se você for penalizado com a suspensão. Ele vai, vamos supor que você receba R$40 por dia, um exemplo, né? Aí você vai ganhar R$20 naquele dia para cumprir essa penalidade de suspensão, para converter
ela em multa. Em vez de você faltar o serviço, ela tira 50% do seu salário por dia de vencimento ou remuneração, e aí você paga a dívida. As penalidades de advertência e de suspensão terão seus registros cancelados após o decurso de 3 e 5 anos de efetivo exercício, respectivamente, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Então, a sua advertência aqui, né, você vai, e suspensão, terão seus registros cancelados, né? Então, é como se você passasse 3 e 5 anos de efetivo exercício e aí limpar sua ficha, né? Você trabalha 3 anos, limpa sua ficha, então esse registro dessa suspensão não existe mais. Aí você fica com a ficha limpa, né? Digamos assim. Beleza? Parágrafo único, o cancelamento da penalidade não surtirá efeitos retroativos. Beleza? A demissão será aplicada nos seguintes casos: crime contra a administração pública, abandono de cargo, se abandonar o cargo, você é demitido, inassiduidade habitual, né? Você faltar muito, né? Você chegar atrasado sempre, improbidade administrativa, incontinência pública e conduta escandalosa na repartição. Você não pode dar um ataque de pelanca lá na repartição, né? Insubordinação grave em serviço, né? Seu chefe manda você fazer alguma coisa e você fala, não vou fazer porque eu sou um funcionário efetivo e não vou fazer. Então você não pode fazer isso. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular, salvo em legítima defesa própria ou de outrem. Então você não pode ofender fisicamente ninguém, você não pode bater em ninguém, a não ser que essa pessoa venha te bater. E aí, se ela vier te bater, você pode se defender. Tanto, né? Então você não pode bater nem em servidor dentro lá e nem em particular. Aí tem uma exceção, salvo em legítima defesa própria ou de outra. Ou seja, você pode proteger também outra pessoa. Se a outra pessoa estiver sendo agredida, você pode ir lá e enfiar o pau na outra pessoa, que você não vai ser penalizado por isso. Claro que se isso acontecer, que quase nunca acontece, e se isso acontecer, provavelmente vai abrir um ato administrativo para apurar, né? Provavelmente vai pegar as câmeras, enfim. Mas isso aí é uma suposição, eu acho que nunca existiu. Eu nunca vi, né? Pelo menos eu nunca vi um caso de alguém dentro de uma repartição agredir a outra e a outra vai lá e impede que... Não, acho que não acontece. Mas se acontecer, você fica respaldado de enfiar o cacete em cima da pessoa se ela estiver sendo agredida por outra pessoa. Beleza? Aplicação irregular de dinheiros públicos é a revelação de segredo de qual se apropriou em razão do cargo, lesão aos cofres públicos e dilapidação de patrimônio municipal. Então você não pode quebrar os cofres públicos, né? Você não pode roubar os cofres públicos. Corrupção, claro, né? Acumulação ilegal de cargos, empregos ou função pública. Então você não pode ter mais de um cargo ou função pública que não seja acumulável. Transgressão do inciso 9 e 16 do artigo 191. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 218 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar a opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para que a apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases. Então aqui ele está falando que detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal. Então vai existir aí um processo administrativo, né? E aí vai ter a instauração com a publicação do ato que constitui a comissão, a ser composta por ao menos 2 servidores estáveis, simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão, objeto da apuração. Instrução sumária que compreende indiciação, defesa e relatório e o julgamento. Ok? Beleza? Então, vamos continuar. A indicação da autoridade de que trata o inciso 1 dar-se-á pelo nome e matrícula do servidor
e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de cumulação ilegal dos cargos ou entidades de vinculação das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. A comissão ela levará 3 dias após a publicação do ato que constitui o termo de indicação em que serão transcritas as transformações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a situação pessoal do servidor indiciado ou por intermédio de sua chefia imediata, para o prazo de 5 dias apresentar defesa escrita, assegurando-lhe vista do processo de repartição, observado o disposto no artigo 238 e 239. Apresentada a defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência e à responsabilidade do servidor, em que se resumirá as peças principais dos atos, opinará sobre a licitude da acumulação e exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. No prazo de 5 dias contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a decisão aplicando-se, quando for o caso, o disposto no parágrafo 3 do artigo 242. A opção pelo servidor até o último dia de prazo para a defesa configurará sua boa-fé, hipótese em que se converterá automaticamente em pedido de exoneração do outro cargo. Caracterizada a acumulação ilegal e provada a má-fé, aplica-se a pena de demissão, destituição ou cassação da aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal, hipótese e outros órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá 30 dias, contados da data da publicação do ato que constituía a comissão, admitida a sua prorrogação por até 15 dias, quando as circunstâncias o exigirem. Procedimento sumário reger-se-á pelas disposições deste artigo, observando-se no qual lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições dos títulos 5 e 6 desta lei. Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado na atividade falta punível com a demissão. Aqui no artigo 210, a destituição do cargo em comissão, exercido por não ocupante de cargo efetivo, será aplicado nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Ok? Então, a destituição de cargo em comissão, ou seja, a saída do cargo em comissão, por não ocupante de cargo efetivo, será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão. Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata esse artigo, a exoneração efetuada nos termos do artigo 49 será convertida em destituição de cargo em comissão. Então, artigo 211. A demissão ou a destituição do cargo em comissão, nos casos dos incisos 4, 8, 10 e 11 do artigo 207, implicará a indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, sem prejuízo da ação penal cabível. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do artigo 191, incisos 9 e 11, incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público pelo prazo de 5 anos. Então você não pode, né? Depois que você é demitido, você fica 5 anos aí sem poder investir em cargo público, se você for demitido. Ou a destituição em cargo em comissão, por infringência do artigo, né? Não poderá retornar ao serviço público municipal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do artigo 207, incisos 1, 4, 8, 10 e 11. Configura abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem justificativa, né? De repente você pode justificar. Entende-se por inassiduidade habitual a falta de serviço sem causa justificada por 60 dias interpoladamente durante o período de 12 meses.
Então, se você faltar 60 dias durante um ano, considera-se inassiduidade habitual, que é motivo de demissão, né? Na apuração de abandono de cargo e na assiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o artigo 208, observando especialmente que a indicação da materialidade dar-se-á, na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a 30 dias, no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço, sem causa justificada, por período igual ou superior a 60 dias interpoladamente, durante o período de 12 meses. Após a apresentação da defesa, a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos. Indicará o respectivo dispositivo legal, opinará na hipótese de abandono de cargo sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a 30 dias e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. As penalidades disciplinares serão aplicadas quando? Por quem, né? Pelo prefeito, pelo presidente da Câmara dos Vereadores e das autarquias e fundações municipais, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo poder, órgão ou entidade. Então, quem faz as penalidades é o prefeito e o presidente da Câmara dos Vereadores. Show de bola. Pela autoridade administrativa, né, pode ser pelo seu chefe também, de hierarquia imediata, inferior àquelas mencionadas no inciso anterior, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma do respectivo regimento ou regulamento, nos casos de advertência ou de suspensão de até 30 dias. Pela autoridade que houver feito a nomeação, quando se tratar de destituição de cargo em comissão. A ação disciplinar prescreverá em 5 anos, quando as infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. Então, prescrever vai ser eliminado esse registro, né? Então, após 5 anos, você pode fazer um novo concurso. Em 2 anos, quanto à suspensão, e 180 dias quanto à advertência. 180 dias aqui dá em torno de 6 meses, né? O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. O prazo de prescrição previstos na lei penal aplica-se às infrações disciplinares, capituladas também como crime. A abertura de sindicância e a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição até a decisão final proferida por autoridade competente, respeitados os prazos limites do processo administrativo. Parágrafo 4. Interrompido o curso de prescrição, prazo começará a ocorrer a partir do dia em que cessar a interrupção. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos administrativos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma de regência anterior a essa lei. Beleza? Então aqui a gente finaliza. A gente finaliza aqui a nossa aula. Beleza? Então, tamo junto. Nosso material tá aqui embaixo. Deixa o likezão aí pro titio. E a gente vai começar a nossa aula 1 agora da Lei Orgânica do município de São Gonçalo. Beleza? Tamo junto, aquele abraço e tchau.